a palavra de Deus e estamos felizes por isso, porque a palavra de Deus não é nossa, a palavra de Deus não é do pregador, a palavra de Deus não é do ministro, mas a gente somos servos de Deus e vamos nesta noite engrandecer o nome de Deus, ministrando a sua poderosa e santa palavra. Sou grato a Deus pela irmã Jade que fez o convite para mim estar aqui nesta noite. Assim que ela fez o convite, eu já comuniquei meu pastor Romildo, e o pastor Romildo, obrigado, galera. E o pastor Romildo já me abençoou e também já me mandou a palavra. Mandei a mensagem para ele, pastor Romildo, a irmã Jade me chamou para ministrar terça-feira lá no Jardim da Levi. Ele falou, vai lá e planta a palavra. E Deus já queimou no meu coração. Aproveitar que os irmãos estão de pé, trago saudação da minha esposa, que não pôde vir nesta noite porque trabalhou esse plantão e ela está meio gripada, o menino está meio gripado e ela preferiu ficar em casa, mas também, igual o pastor Romildo, também mandou a benção dela para mim, mandou uma benção aos irmãos e pediu para que a gente também orasse por ela, pela saúde dela. E Deus tem falado aqui bastante em cura, que o problema que a gente tem para Deus não é nada. Amém, irmão? Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, também o último capítulo de número 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Amém? Glória a Deus. Livro de Apocalipse das Revelações, último capítulo 22, do verso 1 até o 7, para a gente estar podendo ministrar a palavra de Deus nesta noite. Confesso que estou um pouquinho nervoso, porque é o temor, né, irmão? A palavra não é minha, a palavra é de Deus, e a gente tem que ter esse temor, saber que Deus é aquele que nos ajuda. Ele nos ajuda com as nossas enfermidades, também nos ajuda em fazer a obra dele. A gente tem o temor, mas sabe que o Espírito Santo de Deus está conosco nessa noite. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E mostrou-me o rio puro de água, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e às suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-lhe, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Como já disse aos irmãos, a palavra foi confirmada através do pastor Romildo. Ele falou, vai lá, abençoado, e planta a palavra. Irmão, se eu for contido nessa mensagem de hoje, ela vai ser curta, breve, prometo não tomar muito tempo dos irmãos. Ela seria, somos árvores plantadas por Deus. A palavra que nós acabamos de ler aqui, igreja do Senhor, a palavra ela vem destacar uma árvore que chama árvore da vida. O subtexto
capítulo número 22, fala do rio de água viva, mas eu quero nesta noite ministrar com a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a árvore da vida. Essa árvore da vida, irmãos, igreja do Senhor, a gente vai encontrar também mencionado sobre a árvore da vida em Gênesis 2, quando Deus vai falando, vai surgindo, e naquele jardim do Éden, a palavra vai nos apresentar em Gênesis 2 que existe duas árvores, a árvore da vida e a segunda árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso você encontra em Gênesis capítulo número 2, mas aqui em Apocalipse, irmãos, nosso irmão João que está tendo essa visão. Apocalipse é o livro das revelações e é Jesus que está trazendo essas revelações ao nosso irmão João, que estava lá na ilha de Patmos. E quando ele chega nesse último capítulo da Bíblia Sagrada, e ele começa a mencionar sobre o rio de água viva, de claro como cristal, e depois ele vem mencionar sobre essa árvore da vida. Ao mencionar sobre essa árvore da vida, irmãos, ele vem falar para nós também, lá em Gênesis não vai mostrar, mas aqui em Apocalipse vai dizer o que essa árvore tem como função no céu. A palavra diz que ela está no meio da praça aqui no céu, ela está no jardim do Éden lá, antes do pecado, mas depois Deus tira o homem do jardim do Éden, para que o homem não tocasse nos frutos dessa árvore. E lá em Gênesis ela tem uma companheira dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui em Gênesis, igreja, João não vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus mostra para João apenas a árvore da vida. Glória a Deus e aleluia. Uma árvore plantada por Deus no meio do jardim do Éden em Gênesis. Uma árvore plantada por Deus aqui no céu de glória, na visão de João, no meio da praça. E aí vem, irmãos, a qualidade dessa árvore. A Bíblia vai falar aqui em Apocalipse, irmãos, que os frutos dessa árvore era para alimento, para alimentar. E as folhas dessa árvore, está mencionando o texto aqui, ela é para a saúde das nações. E aí eu vou começar a ministrar, irmão, o tema da mensagem de hoje. Somos árvores plantadas por Deus. História linda dessa árvore da vida, irmão. História linda o que ela tem para nós. Ela tem no céu um fruto que vai dar mês a mês, e ela tem as folhas para a saúde das nações. Eu vejo uma árvore plantada por Deus, irmão, e uma árvore plantada por Deus é aquela árvore guardada por Deus. Quando o pecado entra em Gênesis, Deus não deixa, Deus põe um querubim cuidando do jardim do Éden, para que não chegasse na árvore da vida. E eu fico imaginando, eu e você, igreja, somos árvores plantadas por Deus. Eu fico imaginando eu e você como árvore plantada por Deus nessa terra. Eu fico imaginando eu e você como árvore por Deus plantada nessa terra, para nós darmos o fruto mês a mês, e as nossas folhas para a saúde das nações. Igreja, eu vejo Deus enxergando eu e você lá do céu como uma árvore da vida que Ele protegeu no jardim do Éden. Deus, Ele guarda aquela árvore como Ele guarda a igreja dele, as árvores plantadas aqui nessa terra. E por que Deus plantou essa árvore no jardim do Éden, irmãos, e lá na praça onde João enxergou? E por que Deus, irmão, plantou eu e você dentro da vinha dele? Glória a Deus. Falando em árvore, Jesus fala sobre a videira, né, irmãos? Que Ele é a videira verdadeira, como uma árvore, e nós somos o ramo dele. Se a gente observar nessa passagem aqui, a árvore da vida guardada por Deus, ela vai estar irrigada por essa água do rio da vida. Quando Jesus fala para mim e para você que eu sou
sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Ele está dizendo: vocês, nós, igreja, vocês são como a árvore da vida, que ela recebe da água viva os nutrientes. É assim que eu e você somos como varas enxertadas na videira que é Jesus Cristo. Amém. Se a gente rodar a palavra, irmão, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que Deus, Jesus ele fala algumas palavras sobre algumas árvores. Jesus também ele se deparou com uma figueira com as folhas muito bonitas e amaldiçoou aquela árvore. Eu aprendo aqui com Jesus, quando ele amaldiçoou aquela figueira, irmãos, que nós precisamos ter a árvore da vida no nosso coração, para que as nossas folhas realmente venham curar as nações, para que os nossos frutos realmente venham alimentar a alma daquele que espera. Jesus foi procurar figos naquela figueira e não encontrou. Os irmãos conhecem a história, e Jesus amaldiçoou aquela árvore. E eu entendo aqui, irmãos, que Jesus, Deus, é aquele que conhece a árvore que ele planta. Glória a Deus. Deus conhece a árvore que ele plantou no meio do jardim do Éden, chamada árvore da vida. E deu uma história linda essa árvore. Ele conhece eu e você como árvore plantada na sua vida. Glória a Deus. A palavra nos diz, irmãos, que Jesus ele se depara com o cego, e o cego pede para ele fazer um milagre. E Jesus põe a mão nos olhos desse cego, e esse cego começa a enxergar. Mas quando ele começa a enxergar, ele fala uma frase sobre árvore. Ele fala: olha, o que o senhor está vendo? Eis que eu estou vendo homens como árvores. Aí teólogos, estudiosos acham que Jesus exagerou no milagre, acham que Jesus errou. Não, irmão. Jesus estava mostrando ali como que Deus cuida de nós como árvore plantada. A palavra vai dizer para mim e para você que essa árvore da vida, ela está, as raízes dela estão de uma parte à outra do rio, como que é claro, como cristal, que simboliza aqui Jesus e o Cordeiro. Eu trago para mim e para você nessa noite como que está a nossa raiz que Deus nos plantou. Como que está as nossas raízes, irmão, espiritualmente falando, na palavra de Deus? Como que está as nossas raízes, irmão, na vontade plena e perfeita daquele que nos plantou como árvore, como Deus? E eu creio, vi aqui no livro de Apocalipse, que aquela árvore da vida, eu entendo que a raiz dela estava arraizada em Jesus. E Jesus espera mesmo, irmão, que a gente esteja unido nele, como ele é a videira verdadeira. No estudo bíblico lá na nossa igreja, nós estávamos falando sobre a videira. A videira é a árvore que vai dar a uva. Se a gente for olhar para a videira, irmãos, a videira é um arbusto seco, ela vai dar a uva, tal, todos os irmãos conhecem. Mas se a gente olhar a raiz de uma videira, a árvore que produz a uva, estudiosos dizem que ela nasce aqui, irmã Juliana, e a raiz dela sai crescendo para trás. A videira ela faz um parreiral, igreja, ela faz assim e vai dando os cachos de uva. Estudiosos dizem que aonde vai, ela vai sair, porque ela é uma árvore meio de trepadeira, aonde ela vai é a extensão da raiz dela. E eu fico imaginando a extensão da raiz da árvore da vida. Eu fico imaginando a extensão da raiz de Jesus, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Glória a Deus. E eu fico, puxo para mim, irmãos, Deus, Pai, dá para mim uma raiz. Me deixa eu firme na rocha, me deixa, cria raiz. A palavra nos diz também, irmão, em Jó, que a árvore, ao ser cortada, ao cheiro das águas, ela vai voltar. Eu entendo mais uma vez que a água do rio da vida é a que sustentava a raiz da árvore da vida. A água que vai sustentar, irmão, a minha e a sua raiz é a água da vida, que é Jesus Cristo. E nós, como árvore
verdades, irmãos, nós precisamos entender. Ele diz que nós somos o ramo e ele a videira. Nós precisamos entender que nós também precisamos produzir como a árvore da vida frutos e também produzir saúde. Espiritualmente falando, irmão, saúde para as nações. Vendo aqui em Apocalipse, João está enxergando o céu. A saúde das nações que está mencionada aqui, que é as folhas da árvore da vida, a gente tem que levar ela para o lado espiritual. Ela não está dizendo aqui, a palavra não está dizendo para mim, olha, vamos chegar lá, vamos ficar doente no céu, vamos tirar as folhas da árvore da vida e fazer um... Não, está falando espiritualmente, aqui é espiritual, igreja. A saúde espiritual do céu vai passar pelas folhas da árvore da vida. E a saúde espiritual aqui da terra, a qual nós somos forasteiros e estamos atravessando, a saúde espiritual aqui vai depender da minha e da sua escolha. Oxalá Deus enxergue do céu, irmãos, umas folhas em mim que dê saúde espiritual ao meu irmão. Oxalá Deus enxerga em mim, irmãos, do céu, um fruto que vai alimentar aquele que espera ser alimentado, aquele que tem sede de justiça, aquele que tem sede da água viva, aquele que precisa ser alimentado, aquele que precisa de cura espiritual. Olha a importância da história dessa árvore chamada árvore da vida. Uma árvore que tem uma história maravilhosa e que eu acredito, irmão, que nesta noite você vai sair daqui acreditando que você foi plantado aonde você está por Deus. Você foi resgatado por Deus. Você era uma árvore cortada, como diz em Jó, mas ao cheiro das águas você brotou. E a árvore fala, irmão, de baixo para cima, a árvore fala de um crescimento. Se nós formos cortados, presbítero Isaías, e ao cheiro das águas nós brotamos, nós vamos dar fruto. Nós vamos produzir fruto, nós vamos produzir saúde para as nações através das nossas folhas. A gente olha a árvore da vida, irmão, a gente entende por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. A gente entende, olhando para a água da vida, irmãos, quanto muito dos nossos irmãos se sente caído, irmão. Ele está com uma árvore cortada que fala em Jó. Eu me lembro de irmãos, soldado ferido. Aqueles que outrora, irmão, era uma árvore que dava folha para a saúde, espiritualmente falando. Era uma árvore que dava frutos para se alimentar. Aí ele foi cortado, um soldado ferido, uma ovelha ferida. É esse que Jó está falando, ao cheiro das águas, mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo e as águas da vida para nos dar de novo. E ao cheiro das águas, irmãos, nós fomos sarados. Ao cheiro das águas nós crescemos, mas nós temos a responsabilidade de produzir saúde pelas nossas folhas e fruto para alimentar. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus fala também, irmãos, lá em João 15, que ele fala que ele é a videira verdadeira de raiz profunda, ele fala também sobre uma árvore que não está dando fruto. Ele fala que aquele galho que não está dando fruto, o Pai tira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Deus, como lavrador da árvore da vida, Ele também é o meu e o seu lavrador. Jesus estava falando aqui dali, irmão, ele estava falando com a certeza de que é o Pai que cuidava da árvore dele. Ele cuidando da raiz profunda que é a videira, Ele cuidando de nós como os ramos, e Deus, o lavrador, cuidando. É assim que Deus cuida de mim e de você, igreja.
É assim que Deus está cuidando daqueles que são plantados por Ele. Glória a Deus. E nós somos igreja plantadas por Ele. Somos árvores plantadas por Deus. Somos árvores cuidadas por Deus. Somos árvores abençoadas por Deus. Somos árvores erguidas por Deus. Somos árvores que Deus deu o crescimento. Nos regam, mas que dá o crescimento é Deus. E Jesus sabia disso. O lavrador é Deus. O lavrador meu, o lavrador seu é Deus. Se você entender que você é uma árvore plantada por Deus, Deus é o seu e o meu lavrador. E o lavrador, irmão, ele cuida da plantação dele. Ele cuida da terra que vai estar no pé da planta. Deus cuida da terra que está no nosso pé. Deus cuida da terra que nós vamos fazer a raiz dos nossos pés. Mas agora Ele espera que a gente realmente esteja acreditando e confiando que foi Ele que nos plantou, irmão. A gente precisa entender que Deus, e ter certeza e convicção que Deus nos plantou. Por quê, irmãos? Porque aqui eu estou lendo um dos últimos livros da Bíblia. E Jesus vai falar aqui: eis que presto vem. A palavra dele diz que um senhor arrenda uma vinha, ele vai voltar cobrar a vinha, ele vai voltar. E aqui, se os irmãos observou, ele diz: eis que cedo vem. Agora Jesus já está lá como Deus, ele já é também o lavrador. E o lavrador, irmãos, ele vai vir outra vez olhar as folhas da figueira. O lavrador, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai vir de novo, igreja, ver se tem fruto espiritual para que sacie a fome daquele que tem fome. Eis que cedo vem. Essa palavra começada aqui, irmão, como a árvore da vida. E quando ela chega aqui, que Jesus fala para João, e João está escrevendo ali: eis que cedo vem. É uma palavra que a gente, hoje, irmão, a gente precisa pegar alguns exemplos que estão da Bíblia. Aqui já foi citado alguns dos exemplos que estão. Eu olho para a vida desses 3 jovens, a qual citou o presbítero Isaías aqui. Eu tenho eles, irmãos, como árvores firmes na água viva de Deus. Glória a Deus. Por que, irmão Nercínio, você tem certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego eram árvores firmes em Deus? Irmão, porque só tendo raiz firme em Deus é que vai suportar essa última hora que o lavrador da vida. Glória a Deus. E esses 3 jovens, irmãos, eles caíram naquela fornalha lá, mas eles caíram enraizados em Deus. E aí, a árvore vai dar fruto dentro da fornalha? Sim. Ela deu fruto e deu saúde às suas folhas, aqueles 3 jovens. Qual foi esse fruto, irmão, e essa saúde? Conversão do rei ímpio. E nós temos crentes, irmãos, temos inúmeros exemplos de homens que foram cristãos, plantados como árvore, firmes com Deus até o final. Eu olho na palavra de Deus, eu olho uma palavra que fala de um homem. Os irmãos conhecem a história, eu vou correr para a história. Ele se chama Nabote. E ele tinha uma vinha do lado do castelo do rei. E o rei, ele queria a vinha de Nabote. Só que Nabote, irmãos, ele não negociou as árvores dele. Nabote, ele não negociou aquilo que Deus tinha plantado, aquilo que Deus plantou ele não negociou a sua vinha. Nós precisamos ter um Nabote no nosso coração e entender e valorizar que
nós fomos plantados por Deus, que nós somos vinha de Deus, nós não podemos negociar com o rei, com o prefeito, com quem quer que seja. Nós somos plantados por Deus, nós somos a vinha de Deus, nós somos os ramos de Deus, e nós vamos produzir frutos e folha para a saúde. Eu acho lindo a história de Nabote, irmãos, porque ele morre. E eu olho a palavra que diz dos santos profetas também, que muitos profetas, para ser essa árvore de Deus, essa árvore frutífera, essa árvore dando folha e fruto, eles morreram, irmão, no exercício de ser uma árvore plantada por Deus. Nabote morreu assim, irmão, sem negociar a vinha dele. Morreu uma árvore em pé, morreu uma árvore com os pés, com as raízes no chão. Meu irmão, mas ele foi morto. Ele foi morto sim, mas ele não negociou o que Deus plantou com ele, o que Deus colocou ele como árvore. E se a gente olhar mais a Bíblia, irmão, a gente vai ver muitos irmãos que deixam para nós esse legado de árvore firme. Árvore com raiz, árvore com caule, árvore com folha e também dando fruto. Eu olho aqui, irmãos, igreja do Senhor, nós estamos aqui em poucos, mas eu fico imaginando uma árvore da vida. O texto diz aqui, pastor Leval, não são as árvores, são uma árvore da vida. Eu olho aqui, nós estamos em 8. Se a gente for cada um, essa árvore, sem as árvore da vida, e pensar em produzir para Deus saúde com as nossas folhas e fruto para alimentar aquele, Deus vai continuar nos guardando igual Ele guardou a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão, em Gênesis ela sumiu. Aqui em Apocalipse ela não aparece mais, porque Deus havia feito um projeto, Deus fez o projeto dele e não havia o pecado. Então essa árvore estava as duas plantadas lá. Mas eu observo que aqui em Apocalipse só vai mencionar a árvore da vida. Eu não sei se porque a árvore do conhecimento do bem e do mal foi que levou nosso irmão Adão, nosso irmão Eva, o primeiro homem a cair em tentação no pecado, mas aqui vai falar da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão, quando entrou o pecado, parece que ela veio para dentro do ser humano. Parece que o ser humano tem, pastor Adeval, o conhecimento, o livre-arbítrio de saber o que é bom e o que é mal. E Paulo fala assim: o bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero. Que é isso, irmãos? É o conhecimento do bem e do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal que ela saiu, eu creio que no jardim do Éden, e veio para dentro do homem. Porque a gente, muitas das vezes, igreja, povo do Senhor, a gente tem um pensamento, a gente pensa em ser saúde para as nações com uma folha, a gente pensa em ser fruto para alimentar, e a gente não dá a saúde, a gente não dá o fruto, a gente prefere fazer o mal, que não é que prefere, parece que o mal leva a gente, induz a gente aquilo lá. E eu fico imaginando essa árvore do bem e do mal, irmão, que ela que nos levou, ela que levou o homem à terra. E o presente de Deus era perfeito, Deus é perfeito em todas as coisas que Ele faz. A palavra diz que Ele já tinha por nós preparado o cordeiro. A palavra diz que Ele fez todas as coisas, Ele olhou e falou: e eis que tudo que Ele fez era perfeito, era bom. Aí eu vejo duas árvores, a árvore da vida, a qual estou ministrando, e a do conhecimento do bem e do mal, que levou à queda ao homem. Mas mesmo assim, um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus poderoso, como já disse aqui, Ele já tinha o cordeiro preparado para mim e para você. Ele já tinha preparado esse que trouxe essa visão para João e disse: João, escreve e diz que cedo eu venho. A misericórdia de Deus, irmão, desmascado e não sermos consumidos, foi que levou a Jesus Cristo. A palavra diz que Ele enviou o seu Filho amado.
Foi Deus que fez por mim e por você. Ele continuou estendendo, Ele continua estendendo por mim e sobre você, irmãos, a mesma guarda que Ele guardou esta árvore. Deus guardou para mim, igreja, essa árvore da vida. Deus guardou para mim, irmão, as folhas dessa árvore da vida. Deus guardou para mim, para você e para o povo que for para o céu, os frutos dessa árvore da vida. Glória a Deus. E Ele é o mesmo, irmão, que estende a mão sobre nós, que guarda. Muitos louvores dizem, Senhor, eu não sou digno. Muitos louvores dizem, mas mesmo sem nós merecer, Ele nos guarda. Eu estava ministrando essa semana lá na nossa igreja, e Deus ministrou no meu coração sobre o Deus guardador. E aqui, a palavra ainda também, eu li o Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E um dos vários nomes que Deus tem, irmão, Ele é o guarda de Israel. E aqui nessa árvore, aqui comigo, com você, com a igreja dele num total no mundo inteiro, eu vejo o guarda de Israel. Eu vejo o guarda fiel de Israel. E o salmista vai dizer no Salmo 127 que ele não toscaneja, ele não dorme. Ele está de olho em mim e você, em todas as árvores que ele plantou, irmão. Dia e noite é o guarda fiel de Israel. Ele guardou essa árvore, irmão, da vida, e ela está aqui em Apocalipse, ela está em Gênesis, e Ele vai me guardar, a mim e a você, do início que o Espírito Santo te chamou, até o dia que Ele vir buscar a igreja dele. Ele vai buscar eu e você, as suas árvores plantadas nesta terra. O guarda fiel é Deus, irmão, é aquele que guarda. Ele guardou essa árvore. Essa árvore da vida, ela foi guardada e ela é única. E comigo e com você também, nós somos para Deus árvores únicas, pastor. Deus não fez uma outra árvore Nercílio. Deus não fez uma outra árvore missionária Lúcia. Nós somos árvores guardadas por Deus, cada uma de um jeito que Deus guarda. Nós somos árvores diferentes para Deus. Alguns têm folhas para saúde nas ações, alguns têm fruto. Isso vai nos tons, né, irmão? Alguns têm louvor. A diaconisa Juliana canta bem, Juliana também. Alguns têm a palavra eloquente, presbítero Isaías, presbítero Márcio, pastor Romildo. Alguns têm a revelação, pastores aí renomados, mas somos todos árvores plantadas por Deus. Somos todos árvores que Deus nos enxerga lá de cima, com uma produção feita para nós. Deus, Ele conhece, né, irmão? Hoje Ele conhece o meu ontem e o meu futuro. Ele conhecia a igreja, com certeza, a história linda desta árvore chamada árvore da vida. E Ele conhecia, com certeza, cada um de nós que está aqui, cada história, cada fruto, cada folha, cada água que nós fôssemos buscar com sede nele. Ele conhece a árvore da vida. Somos árvores plantadas por Deus. Apocalipse 22, do verso 1 ao 7. Árvore da vida. A árvore da vida, irmão, só para finalizar aqui, se você for procurar no dicionário, ela quer dizer a criação, a força, a renovação. A espiritual vai falar assim, ela significa a ligação entre a terra e o céu em o plano perfeito de salvação. Aleluia. Esse é o significado da árvore da vida. Ela significa força, ela significa criação, ela significa renovação e ela significa ligação entre o céu, a terra e o plano perfeito de Deus para a salvação.
é isso que significa árvore da vida. E essa é uma árvore que Deus cuidou, e eu creio que Ele cuidará de nós também. Se coloca de pé nesta noite, vamos estar orando. Está passando para quem de direito. Glória a Deus, sou grato a Deus mais uma vez por essa palavra. A árvore da vida, meus irmãos, é a que Deus cuida. Nós somos a árvore cuidada por Deus. Querido Deus e Pai, Senhor da glória, somos gratos a Ti, Deus, pela palavra do Senhor, Pai. Somos gratos a Ti por cada um que esteve, Deus, e ouviu, Pai, a palavra do Senhor, Pai, e Teu Espírito Santo trabalhe no coração nosso nessa noite, Deus, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é um Pai guardador, o Senhor é que cuida, Pai. O Senhor nos plantou, meu Pai, mas é o Senhor que nos dá a água da vida, Pai. O Senhor nos plantou, Senhor, é o Senhor que nos dá o renovo, Senhor. Ah, Pai, o profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, Pai, renovarão suas forças, Pai, subirão com asas, como águia, Pai. O Salmo de número 40 fala: eu esperei como paciente no Senhor, ó Pai, e o Senhor ouviu o meu clamor, Pai. Nos ajuda como árvore, Pai, a esperar com paciência no Senhor, ó Pai, a pedir que o Senhor nos ajude a dar fruto, Pai, e a dar saúde, Deus, na obra do Senhor, Pai. A obra do Senhor, Deus, nós somos servos do Senhor, ó Pai. O Senhor é o lavrador e nós somos, Deus, a sua, Pai, ó Senhor, a sua vinha, Pai. Nos abençoa nesta noite, cobre no teu sangue, nos leva de volta, Pai, debaixo, Deus, do mesmo cuidado que o Senhor nos trouxe, Pai. Assim como a igreja nós oramos, Pai, e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Sua palma nessa noite, novo em nome de Jesus.